Olá, sejam bem-vindos. Todos que por aqui passam. Mais uma vez, estamos juntos. Você que aqui já conhece, ou você que pela primeira vez está aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo. Vocês todos são muito bem-vindos, tá bom? Nós temos falado sobre o Evangelho de Marcos e eu queria hoje começar o Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 5. Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote. Jesus na casa do sumo sacerdote. Parece que o interrogatório ele durou a noite toda, a madrugada inteira, ou talvez Jesus permaneceu preso ali. Isso porque quando você olha o capítulo 15 de Marcos, ele inicia dizendo que pela manhã todos eles na casa do grande sumo sacerdote se reuniram e planejaram conduzir Jesus a Pilatos. E aí então eles o amarraram e o levaram, né? Aí chegando lá, Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Eu acho que isso foi irônico, né? Porque os judeus prenderam Jesus, condenaram Jesus. Pilatos ficou pensando: os judeus prenderam e condenaram seu próprio rei? E ele não reagiu? É um rei solitário? É um rei que não tem nenhum grupo de resistência aliado a ele? Ele vai ser preso assim, na boa? Ninguém vai reagir? E ele responde então, né? Quando Pilatos pergunta: "Você é o rei dos judeus?" Ele fala: "É o Senhor que está dizendo." Sim, porque eles não estão dizendo nada, né? Quem está dizendo é o Senhor. Como o senhor pode ver, se depender deles, eu não sou. Em termos práticos, né? É claro que dentro de uma compreensão teológica, profética, observando Israel, observando o messianismo, o plano de Deus para tudo isso, a gente sabe que a história é bem outra, mas naquele momento de interrogatório, julgamento, Pilatos diante dele, Jesus sendo humilhado pelos seus próprios irmãos. E quando ele fala isso, olha, o Senhor é quem está dizendo, ou como algumas traduções antigas falam, tu o dizes, né? Nosso João Ferreira de Almeida, português. Tu o dizes. Enquanto ele responde isso, os chefes dos sacerdotes, eles estavam resmungando com acusações contra Jesus. Aí Pilatos ouve que a turma não parava de falar. Enquanto ele tentava conversar com Jesus, os judeus, né, falaram a noite inteira. E aí, diante de Pilatos, eles continuaram a dizer: olha, ele não presta, ele é um herege, ele está dizendo que ele é Deus, não sei o que, ele é isso, ele é aquilo. E a turma lá. E aí o Pilatos fala: escuta, você não vai responder nada? Eles estão aqui xingando você e eles não param de te acusar. E aí Jesus não disse mais nada. Ele só falou assim: olha, é o Senhor quem está dizendo. Se eu sou o rei dos judeus, é o Senhor quem está dizendo. E você não vai se defender? O Pilatos ficou admirado. Quem não ficaria, né? A primeira reação nossa é de defesa. Qualquer que nos acuse, estejamos nós certos ou errados, como é que a gente reage?
Não, veja, olha, não é bem assim. Ó, sabe o que acontece? Ou quando nós estamos certos, a gente pega pesado, a gente fala, não fui eu, não, eu não fiz isso, eu não tenho nada a ver com essa história, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? As nossas reações geralmente são assim. E ainda mais se a gente tiver com a razão, aí então, porque isso aí vai beirar a injustiça, né? Você ser acusado por algo que você não fez. Você ser acusado por algo que você não disse. Isso beira a injustiça, aí como diziam os antepassados, né? Eu lembro que meu pai falava isso. O sangue sobe na cabeça. É. O rei dos judeus não se defendeu. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. O rei dos judeus não se defendeu. Aliás, eu não encontrei no Evangelho, ou nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, Jesus se defendendo. Interessante, porque a gente não encontra Jesus debatendo, batendo boca e tentando justificar, né? Não tem disso. A gente encontra Jesus defendendo pessoas, bem como também a gente encontra Jesus defendendo práticas. Nem o Pai ele defende, nem, nem o reino de Deus. Ele defendeu uma mulher adúltera. Você conhece essa história? Aquela hora que todo mundo estava com as pedras nas mãos, querendo apedrejá-la, né? Ele defendeu essa moça, apesar da sua culpa. Tanto que no fim ele diz: vai, não peques mais. Alguém te acusou, mulher? Não, nem eu. Ou melhor, alguém te condenou? Não, nem eu. Vai, não peques mais. Não peques mais. Mas a defesa que ele faz aqui dessa mulher, ela se deu para combater a acusação, as acusações dos homens, né? E colocar todos no mesmo nível. Como se dizendo assim, olha, todo mundo aqui é culpado, certo? Todo mundo aqui não tem condições de se defender. Ninguém está com a razão. Eu posso acusá-los, eu posso falar o que eu quiser para essa mulher e para esse grupo todo, mas eu não vou fazer isso. Veja que Jesus não deu margem para essa conversa daqueles que queriam apedrejar a mulher, e nem deu muito a margem quando conversou com ela, a não ser dizendo, olha, vai em paz, mas não peque mais. Todos são dignos das pedras, né? Todos. Um outro momento é quando Jesus defendeu a prática da oração no templo. Pois é, problema da insanidade em desrespeitar a Deus, impedindo com que os gentios pudessem adorar. A turma lá vendendo no pátio dos gentios, no pátio externo, onde os gentios eles adoravam, faziam suas orações, e estava todo mundo vendendo tudo, trocando moeda e tudo mais. Esse não era o problema, podia-se fazer isso, mas não naquele lugar. Jesus vai e defende os gentios, ele defende os gregos. Ele está defendendo uma prática, os gregos querem orar. Ele não está nem defendendo os judeus e nem a si mesmo, ele está defendendo os gregos, os gentios. Porque eles querem orar, vocês não estão deixando. Ele não saiu em sua própria defesa, mas sim em defesa daqueles que nem eram seus irmãos, da parte de Abraão. Olha, eu acho que Mateus 15, de 1 a 5, é uma das lições mais difíceis de Jesus. Eu acho.
eu acho. Tudo bem, ele tinha que cumprir sua missão, mas ter ficado quieto. Ele tinha, na noite passada, apanhado, esbofetearam, xingaram, cuspiram, falaram tudo o que queriam para ele, com várias testemunhas, inclusive Pedro, que estava assistindo tudo lá no pátio da casa do grande sacerdote. E Jesus não falou nada. Eu sei, ele tinha que cumprir a sua missão, né? Mas o silêncio de Jesus, ele apontou a sua grandeza diante dessa humilhação. Como dizia o profeta, o cordeiro não abriu a sua boca. E na nossa realidade? Ok, nós estamos falando de Jesus. Apesar de que Jesus é o Filho de Deus e ele não tem culpa de nada, e ele é o único que poderia se defender de qualquer coisa. Não se defendeu diante de Pilatos. Na nossa realidade, nós vivemos em tempos, num mundo onde a paz foi trocada por acusações. A violência está nas questões acusativas. Todo mundo acusando todo mundo, por diversas razões. É sempre tentando fazer com que o outro esteja atrás, abaixo. É sempre dando margem para condições em que o perdão e o entendimento sobre as nossas imperfeições não tem espaço. Então, é geralmente assim, ao invés de eu olhar para você como eu olho para mim e ver que você é imperfeito como eu sou e somos então assim, não, eu prefiro te acusar. Porque eu saio melhor na fita? É isso? Eu saio melhor no vídeo? Eu saio melhor diante do grupo? Eu ganho razão? Eu me vingo de você, é isso? A paz foi trocada pelas acusações. Nenhum ser humano carrega a verdade como Jesus. Jesus é a própria verdade. Mas a gente trocou a verdade, a paz. Nós trocamos o pacifismo pelas acusações. Eu vejo o erro do outro e eu não vou até o outro para tentar ajudá-lo, para ser solidário diante do seu erro, no sentido de que ele possa mudar, que ele possa voltar atrás, que ele possa se arrepender. Isso é muito legal. É muito legal. Diante do meu pecado, diante do meu erro, eu quero ser tratado assim. Diante do meu pecado, diante do meu erro, venha para mim, me abraça e fala: pô, cara, você pisou na bola. Mas vamos lá. Vamos dar a volta por cima, vamos mudar. Né? Ótimo. Isso é pacifismo, isso é reino de Deus. Mas não. As acusações parecem ser mais interessantes. Como é que nós agimos com as acusações? Quando estamos com a razão, geralmente, por vezes, nós estamos com a razão, às vezes nós estamos errados. Então, a humildade faz bem. Ok, me perdoem, desculpe. Não devia ter feito, falado, coisas do tipo. Mas e quando estamos certos? Olha, eu acho que o grande desafio é um esforço imensurável em sobreviver a isso, com fome de justiça.
Se você está certo e você está sendo acusado, e eu não estou te comparando com Jesus, porque não há proporção nisso, mas no nosso dia a dia isso acontece, né? Claro que nós não estamos na mesma posição, porém, vivemos essa realidade. E se isso acontece, se concentre nesse esforço sem medida, em sobreviver com isso de forma em que você seja uma pessoa feliz, abençoada e bem-aventurada por conviver e viver com fome de justiça de Deus, não sua. A justiça contra as acusações ao teu respeito, estando você com razão, elas são resolvidas diante de Deus. Você não resolve nada. Por vezes eu acho que o exemplo de Jesus é o melhor. Tendo todas as razões, tendo toda a forma de se defender, podendo inclusive fazer isso. No entanto, tendo a consciência da sua missão e engolindo seco, diante de todos, publicamente, ele ficou em silêncio. Tá aí. Vamos dormir com essa e vamos tentar crescer em cima disso, né? É Jesus sempre nos ensinando, até nessas horas mais difíceis. Deus contigo. Até a próxima. E é isso aí.